Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a oportunidade incrível de poder vir aqui cooperar com a obra que Cristo já tem realizado aqui entre vocês. De fato, nos alegramos por ter a oportunidade de conhecer o pastor Pedro, a Nicole, a Lissa e os demais irmãos aqui. Estive no encontro de homens aqui algum tempo atrás. Quantos dos irmãos estavam lá presentes? Pelo menos não gritou AU, né, irmão? Uma alegria poder também desfrutar da comunhão com outros irmãos, enfim, para nós é uma imensa alegria poder ver que estamos falando do mesmo Cristo, da mesma palavra, nas mais diversas cidades, nos mais diversos séculos da história. Não estamos fazendo nada de diferente do que aqueles que vieram antes de nós. E se Cristo não vier em nossa geração, irmãos, a próxima geração deverá continuar a fazer a mesma coisa, que é pregar a Escritura, falar sobre o Evangelho. E para nós é uma imensa alegria poder estar presente na vida do corpo de Cristo, sabendo que naquele dia, onde a obra for consumada, onde a gente terá esse corpo que é corruptível, revestido de incorruptibilidade, a gente vai se reencontrar de modo perfeito, e a comunhão que iniciamos aqui na terra terá continuidade em novos céus e nova terra. E se o teu galardão não for uma mansãozinha, irmão, como muitos fomos ensinados, mas e se o teu galardão for continuar em plena comunhão com esse irmão que está ao seu lado, irmão? Se o teu galardão for olhar para os teus filhos e saber que você trabalhou para que o nome deles fosse arrolado no livro da vida do Cordeiro, e eles estarão ali não mais na condição de filhos. A obra será consumada. E a obra que Cristo fez é perfeita. Quantos creem nisso? E compreendendo a autoridade que a Escritura tem, irmãos, também me envolvendo e participando daquilo que vocês têm construído aqui, quero fazer uma declaração junto com vocês aqui. A palavra de Deus contida nas Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento é a única regra para nos dirigir em como podemos glorificá-lo e gozá-lo, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam amadurecidos e perfeitamente habilitados para toda a obra. Por isso, a Bíblia é a única regra declarada, infalível da nossa fé de fé. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Na carta que o amado apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, Romanos, capítulo de número 12. E à medida que os irmãos encontrarem, se puderem, compreendendo a autoridade da Escritura, quando entra um juiz em um tribunal humano, nós nos colocamos de pé, não é verdade? E se essa é a palavra do Cristo, o Filho do Deus vivo, e toda a autoridade procede de Cristo, se eu me levanto diante de um juiz humano, quanto mais me coloco de pé, como nos dias de Esdras, reconhecendo a autoridade dessa que é a Escritura, a palavra do Deus vivo. Podemos ler, irmãos? Romanos capítulo 12 nos diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus
por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tem o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passam por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vamos mais uma vez falar com o Senhor? Pai bondoso e amado, obrigado, Pai, por esse lindo rebanho que o Senhor reuniu aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos santos em Vila Velha, que estão aqui, Senhor, espalhados pela cidade, revelando quem o Senhor é, e aos domingos ajuntados a fim de encorajarem uns aos outros a perseverança todos os dias até que o Senhor venha. Agora, Senhor, na exposição da Escritura, Senhor, Tu sabes das minhas imperfeições, das minhas debilidades e das minhas fraquezas. Contudo, Senhor, não as leve em conta, Senhor, como algo que possa impedir a plena fluidez da Tua voz aqui, essa manhã. Que seja o Teu tom de voz e não o meu. Que seja, Senhor, o Teu coração falando ao coração da Tua igreja. E que eu e minha casa, Senhor, somente possamos cooperar
com aquilo que o Senhor já tem feito aqui, por meio do pastor Pedro, esposa, e por meio dos demais líderes dessa casa. E assim, Pai, vem nos conduzir em uma manhã cheia de graça e piedade, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Irmãos, eu quero compartilhar essa manhã sobre algo que tem sido talvez um dos grandes desafios da vida de igreja nos últimos anos para nós. E quando eu digo a vida de igreja nos últimos anos para nós, eu acho muito possível que a geração dos meus pais tenha dito algo bem parecido quando eles tinham a minha idade. Porque cada geração vai lidar com os seus temores, cada geração vai lidar com os seus desafios, cada geração vai lidar com o seu nível de perversão. E a verdade é que quando nós olhamos para a igreja no tempo presente, e o sentimento que nós temos ouvido de pastores, de líderes e de irmãos que reúnem nas mais diversas igrejas, é que nós muitas vezes existe para nós um anseio, uma inquietação, uma tensão, onde nós queremos pertencer a algo, mas ao passo que queremos pertencer a algo, sentimos forças quase que ocultas e obscuras, que parece que nos puxam e nos arrancam do lugar que gostaríamos de pertencer. E quando nós pudemos então começar o sermão, a preparação do sermão para essa manhã, me ocorre uma pergunta para nortear esse nosso compartilhar e para nos balizar nessa manhã. Vocês têm falado aqui nos últimos meses, nas últimas semanas, não sei ao certo, sobre a importância de caminhar em unidade. E eu quero, cooperando com esse trabalho que vocês já têm realizado, lançar uma indagação para nortear o nosso compartilhar. E a indagação é: a quem nós pertencemos? Você ouviu isso? Amém, irmãos? Para nortear o nosso compartilhar dessa manhã, eu quero trazer essa pergunta: a quem nós pertencemos? E se nós pudéssemos agora pensar em responder, muito provavelmente a primeira resposta que surgiria é que nós pertencemos a quem? Vou perguntar mais uma vez: nós pertencemos a quem? Nós somos comprados com preço de sangue, não com ouro e com prata, mas comprados pelo sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado, e devolvidos para o Pai. Por isso agora então nós pertencemos a quem? Ao Pai. Que bênção! E o que mais você tem para me responder? Isso foi uma pergunta, tá, irmãos? O que mais nós temos para responder? Porque o texto que o apóstolo Paulo nos trouxe aqui em Romanos 12, ele está combatendo o espírito da época que estava batendo a porta da igreja. Quantas vezes eu já após 40, alguns dos irmãos que talvez tenham a minha faixa etária aí, lideraram a adoração ao longo da sua vida, a gente usa Romanos 12, 1 e 2, para começar culto. Para dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Só que a gente não olha o verso de número 3, que está aí na sua Bíblia. E o que está escrito no verso 3, meu irmão? O verso 3 está nos ensinando que nós não devemos ter um conceito sobre nós mesmos, mais o que? Elevado do que convém, mas devemos ser equilibrados nesse conceito. Então, se você parou para perceber, o apóstolo Paulo está sim nos colocando numa perspectiva de que pertencemos verdadeiramente ao Senhor, mas uma forma em que o amor de Deus se desdobra, é que o amor ao Pai se desdobra no pertencimento aos irmãos. O amor ao Pai
se revela no serviço aos irmãos. E o verso de número 5, se você observar, o apóstolo está dizendo com clareza. Ele diz que nós somos membros diferentes do mesmo quê? Do mesmo corpo. E leia para mim, independente da sua versão, o que está no finalzinho desse versículo, o verso 5. E todos nós, o que, irmãos? Pertencemos uns aos outros. E sabe qual é um dos grandes desafios que qual era um dos grandes desafios que Paulo estava enfrentando? O espírito da época. Nós sabemos que nascimento de Cristo já em meio ao Império Romano, os primeiros séculos da igreja também em meio ao Império Romano, a cidade de Roma, influenciada pelo pensamento grego, trazendo um culto ao corpo, um culto ao eu, daí surge a expressão egocentrismo, onde as pessoas têm o seu pensamento centrado em si mesmas, no próprio ego. O apóstolo Paulo está dizendo, olha só, vocês precisam aprender, primeiramente, a oferecer a vida de vocês em sacrifício santo e agradável ao Senhor. Mas quando observamos o discorrer do texto, o olhar de Paulo agora se volta a instruir os irmãos da igreja em Roma, que está sendo bombardeada pelo pensamento da época, pelo espírito da época, a aprender, a olhar uns para os outros. Porque não se faz igreja sem olhar para o lado, não se faz igreja olhando apenas para cima, porque o amor ao Senhor se desdobra em serviço aos irmãos. Quantos estão compreendendo essa tão simples reflexão que precisa ser revisitada em nossos dias, irmãos? Quantos aqui têm uma agenda ocupada? Quantos aqui têm uma agenda ocupada? Tem espaço na sua agenda para algum irmão ou não? Tem espaço na sua agenda para tomar um café com alguém? Tem espaço na sua agenda para visitar alguém da sua família da fé que está enfermo? Tem espaço na sua agenda para, em vez de mandar meme em Instagram e WhatsApp, mandar uma mensagem afetuosa para um irmão que não está aqui essa manhã? E não porque eu estou cobrando a presença dele, mas porque eu o amo e ele faz falta para mim. Paulo está combatendo o espírito da época, irmãos. Paulo está vendo as pessoas correndo atrás do benefício de si mesmas. E Paulo está dizendo assim: não me venha dizer que você ama a Deus, se você não se importa com o seu irmão. Quando veio a lei mosaica, quais eram o primeiro e segundo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu conhecimento, tua alma, tua força e teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus veio e falou sobre a lei, se resume em, Jesus enfatizou exatamente o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque nisso consiste toda a lei e os profetas. Não foi isso que Jesus ensinou? Sabe o que acontece, irmãos? A queda, a grande metanarrativa que usamos para falar sobre a mensagem do Evangelho, criação, queda, redenção e consumação. A queda nos tornou débeis em cumprir a lei. Você ouviu o que eu disse? Vou repetir isso. A queda, a gente não gosta de usar essa expressão, mas essa é a verdade.
Romanos diz que nós nos tornamos inúteis a fim de cumprir o eterno propósito de Deus. É a doutrina da depravação total do homem, é quando enxergamos a nossa miserabilidade. Nós nos tornamos o que eu disse? Débeis em cumprir o mandamento. E é nesse sentido que quando Cristo, nós abraçamos a mensagem do Evangelho, quando Cristo faz parte agora da nossa vida, verdadeiramente, irmãos, a primeira marca de alguém nascido de novo é que ele começa a se sacrificar em favor da mensagem do Evangelho e começa a amar os irmãos. Porque agora, por meio da graça que há em Cristo Jesus, nós temos condições de obedecer à lei de Deus, não por nossa bondade, mas por causa da graça que recebemos. Por isso, uma das marcas de um homem, de uma mulher, nascidos de novo, que estão na obra da regeneração, é que eles amam estar entre os irmãos. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe, e a gente está vivendo um tempo, porque se a igreja Atos tem 3 anos e meio, aproximadamente, e você tem mais de 3 anos e meio caminhando com Cristo, então você veio de outra igreja, você não converteu aqui. E eu não sei como foi a sua vivência nas outras localidades que você passou. Independente de como foram, é importante termos clareza de que sim, podemos ter alguns dissabores na nossa trajetória. Podemos ter coisas que nos entristeceram na nossa trajetória. E é bem verdade que o espírito dessa época vem produzindo em nós um receio constante de assumir compromissos duradouros. A gente tem receio, sabe, lendo um livro de liderança cristã há algum tempo, me ocorreu que cada pastor na casa dos 3 anos de ministério pastoral, plantando uma igreja, que é o nosso caso, depois a crise dos 7 e depois a crise dos 10, mostra que quando bate na marca dos 3 anos, alguns irmãos que são abençoados, que amam o Senhor, eles começam a cansar da nossa mensagem. Já não tem nada muito novo mais para a gente falar. A gente vai de forma meio igual à teologia joanina, que é espiralizada, a gente só vai falando mais fundo das mesmas coisas, mas parece que toda hora a gente está falando da mesma coisa. E é nesse momento que as tensões começam a aparecer, que se revela a nossa dificuldade de estabelecer compromissos e alianças duradouras. Porque fazer igreja, irmão, não é ser membro de um CNPJ. Fazer igreja é pertencer a uma família, família da fé. Nos tempos da igreja primitiva, judeus que saíam do judaísmo e passavam a crer na mensagem do Evangelho, como naquele período dos judaizantes, igreja, família e religião estavam juntas. Se você rompesse com a religião, você se tornava um criminoso perante o Estado e era rechaçado pela família. E nesse cenário, a igreja precisava então ocupar um lugar de suprir uma necessidade das pessoas de terem sido deixadas muitas vezes pelos seus familiares. Por isso que o apóstolo Paulo, em tantas vezes que escreveu, ele disse que a igreja é a família da fé. Quantos estão compreendendo isso, irmão? E nesse sentido, o que nós estamos vivendo no espírito da época é uma voz interior que valoriza as liberdades individuais acima dos compromissos públicos. Nós vemos no tempo da época um tipo de frase que é: eu vou quando eu quiser, fico enquanto for conveniente e saio quando não me agradar mais. O espírito da época produzindo muitas vezes na nossa mente um senso de
transitoriedade, de que eu permaneço aqui até que este lugar me seja útil. Você quer ver um dos maiores venenos que foi derramado sobre a história da igreja? Isso nos afetou muitas vezes, irmãos. É que eu preciso ir para uma igreja onde eu desenvolva melhor o meu ministério. Já ouviu essa frase ou não? Pois é, irmão. E aí sabe o que essa frase está trazendo? Ela está trazendo muitas vezes um olhar de performar em detrimento do pertencer. O melhor lugar para eu me tornar um homem maduro não é pregando no púlpito, é na cozinha lavando uma louça do lado da minha esposa. É o lugar mais importante para eu me tornar um homem maduro, porque eu não teria autoridade alguma para proclamar a mensagem do evangelho aqui, se eu não fosse o mesmo homem dentro do meu lar. Da mesma forma, ninguém teria autoridade para exercer um ministério, por exemplo, extralocal, se não serve voluntariamente a sua família da fé. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? E o espírito da época, ele traz inclusive um vocabulário, um evangeliquez bonito, né? Eu preciso desenvolver o meu chamado, o meu ministério. Qual foi o ministério de Jesus, irmãos? Morrer. Você foi chamado. Sabe qual foi o seu chamado, irmão? Morra. Morra para as suas vontades. Morra para os seus caprichos. Morra para as suas pretensões pessoais. Morra para o egocentrismo. Como disseram alguns dos puritanos, quando nós então compreendemos que já estamos mortos, não há nada que possa parar um homem morto. Ele continua fazendo o que tem que fazer. Sabe, nesse contexto, Cristo, ele nos deu o seu exemplo. E o exemplo de Cristo foi, ele não se entregou parcialmente. Ele se entregou por completo. Deixa-me trazer uma reflexão que tem sido parte assim da nossa vida de ensino. E isso não apenas em nossa igreja local, mas também aos irmãos que temos a alegria de nos relacionar. Nós usamos muitas vezes que nós estamos... Vocês têm aqui os grupos de casa em casa. Nós usamos a mesma terminologia lá na família Betânia. Usamos a mesma expressão, usando como referência o texto de Atos 5:42 também, da mesma forma. E muitas vezes nós usamos uma expressão de que nós estamos investindo nos relacionamentos. Sendo honestos, todo mundo já usou essa expressão aqui ou não, irmãos? Nós estamos investindo no relacionamento, estamos investindo no casamento, estou investindo nos meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo que quem usa essa expressão, muitas vezes a utiliza de forma zelosa. Eu entendo isso. Contudo, me permita trazer uma provocação. A palavra investir, segundo a norma culta da língua portuguesa, vai produzir em nós uma reflexão. Qual reflexão? Eu coloco algo, tenho uma profunda expectativa de que isso cresça, aumente, para que depois eu possa desfrutar dos benefícios. A palavra investimento tem a ver com isso. Os irmãos concordam ou não? Compreendem dessa forma? Contudo, precisamos compreender que Jesus Cristo, quando pegamos o texto mais lido em todo o mundo, João 3,16, nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, irmão? Deu. Ele não investiu a sua vida por nós. Ele o quê? Ele deu. Romanos nos ensina, nisso consiste o amor do Pai, o amor de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício da entrega veio antes da resposta.
Em João, capítulo 10, quando os discípulos estavam preocupados que Jesus seria preso para ser morto, Jesus disse: calma, não é chegada a minha hora ainda, e não são vocês que tiram a minha vida, eu a dou por amor a vós. O Pai deu o Filho unigênito, Jesus deu a sua vida por nós. E 1 João 3,16, fazendo coro com João 3,16, diz: nisso consiste o amor, que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você sabe quando a quem pertencemos será respondido para esse mundo? Quando o mundo bater o olho em nós e perceber que nós estamos dando a vida uns pelos outros. A mensagem do Evangelho, quando alcança o nosso coração, meus irmãos, a palavra, a boa nova de que nós estávamos fadados à morte eterna, mas fomos vivificados pela pessoa do Cristo, por meio da obra do Espírito. Essa mensagem produz um novo tipo de gente que Roma não conhecia. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Roma conhecia um tipo de gente que pensava em status. Roma conhecia um tipo de gente que pensava em posição social. Roma conhecia um tipo de gente que estava preocupado com a qualidade da sua casa, com o tipo de tecido das suas vestes, porque dependendo da roupa que você aparecia, você então tinha uma referência social de destaque ou não. Só que a mensagem do Evangelho, quando ganha espaço no coração humano, isso produz um novo tipo de gente. Sabe que tipo de gente? Gente capaz de morrer uns pelos outros. Sabe o que é morrer uns pelos outros, irmãos? De forma mais singela, que a gente acha que tem que fazer uma loucura, mas sabe, de uma forma mais singela, é você às 10 da noite de um domingo, que já está preparando para ir dormir, se projetando para segunda-feira os desafios do trabalho, e aí você recebe uma mensagem de um irmão passando mal, precisando ir ao hospital. E aí você pergunta: você tem dinheiro para o Uber, irmão? E eu estou usando aqui uns simples exemplos de coisas que nós fazemos. Sim ou não, irmãos? Não é sobre o dinheiro para o Uber. É sobre você passar a mão no telefone e ligar e falar assim: se ajeita que eu estou indo aí te buscar. Mas vai comprometer o meu dia de trabalho no dia seguinte. Por meio da graça que há em Cristo Jesus, irmãos, os discípulos da igreja primitiva faziam esse tipo de coisa. Eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, e se reuniam publicamente, a fim de anunciar que Jesus é o Cristo, se importando uns pelos outros. E sim, iam ter um dia no trabalho mais cansado, sim ou não, irmãos? Sim. Mas sabe quem estava passando mal? Meu irmão. Meu irmão estava passando mal. Eu não podia deixá-lo parar no hospital sozinho, eu precisava cuidar dele. Esse sentimento precisa imbuir a igreja de temor, irmãos. Da gente não dizer que pertence ao Pai, sem incluir o pertencer uns aos outros. Quando a oração sacerdotal de Jesus, descrita em João 17, está falando, Senhor, que eles sejam um. Porque quando eles forem um, o mundo reconhecerá que eles são meus discípulos. Está falando desse tipo de gente que está vivendo uma regeneração. Porque isso não é comum, irmãos. O comum é mandar um carro. O comum é só mandar o dinheiro. O comum é só cuidar da logística. Sabe o que é incomum? É estar presente na vida. E é esse tipo de gente que o Evangelho produz, que a mensagem do Evangelho vai produzindo na gente. E é isso que o apóstolo Paulo está provocando a igreja em Roma. Ele está provocando a igreja em Roma a não se importar com status. Quando Paulo disse aqui,
tenham comunhão com gente humilde. Sabe o que ele está fazendo? Deus fez o pobre e o rico, sabe para quê? Para ensinar o rico a compartilhar e o pobre a não ser avarento, para que em todas as coisas Cristo seja formado nos irmãos. Não é sobre os tesouros que acumulamos na terra, mas sim aquilo que estamos acumulando que a ferrugem e a traça não corroem, que tem valor eterno. Deixa-me dizer algo, irmãos. Eu sei que tem gente que tem medo de se comprometer com a vida de igreja. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão de um irmão, Dr. Jeffrey Johnson, em uma obra chamada A Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósito e Culto. Dr. Jeffrey Johnson disse algo aqui. Deus chama o seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. Ir à igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Aqueles que só vão à igreja com o fim de serem capacitados para lidarem melhor com os problemas da vida, entender o propósito da igreja de forma equivocada. Os cristãos devem ir à igreja para glorificar a Deus. E se Deus deve ser o centro da vida cristã e da família cristã, então a igreja deve fazer parte central da agenda de um cristão. Sabe, irmãos, talvez alguns aqui entre nós tenham se envolvido. E uma das coisas que, em quase 20 anos de ministério pastoral, aconselhando pessoas, ouvindo gente, ouvindo pastores também, muitas vezes a gente culpa a igreja X ou culpa o pastor X. Mas a verdade é que, para muitos de nós queríamos ter uma vida no ativismo religioso, porque nós nos sentíamos úteis. Eu fui claro nessa frase, nessa exposição aqui ou não? E por nos sentirmos úteis, a gente se lançou em tantos afazeres e mergulhamos em um ativismo travestido de fidelidade. E aí depois que a gente está seco por dentro, a gente culpa, às vezes, o ambiente externo. E eu sei que ouvir essa reflexão do Dr. Jeffrey Johnson pode parecer uma apologia ao ativismo. Pode parecer que pastores estão agora gritando para você viver enfiado dentro da igreja. E não é sobre isso que estamos falando, porque a igreja sequer é o lugar físico. Os puritanos dos séculos XV e XVI costumavam chamar o local de reuniões de casa de reuniões. Sequer chamavam de igreja. Quando nós falamos de ter a agenda da igreja como ponto focal da vida cristã, estamos falando de gente que põe gente na agenda. Você está entendendo isso ou não, irmãos? É gente que põe gente na agenda. Com quem eu vou comer essa semana? Com quem eu vou tomar um café essa semana? Irmãos, dependendo da situação, você vai ter que aceitar, irmão, tomar um café extra forte com açúcar na casa de alguém. Irmãos, a gente tem que lidar com esse tipo de heresia ainda. Entendeu? Mas por amor ao irmão, a gente, né? Sabe o que é pôr a igreja no centro? É pôr as pessoas na nossa agenda. E a gente quer, muitas vezes, ser pragmático com as coisas. Não, eu vou sistematizar. Para, irmão. Passa a mão no telefone e liga. Depois de uns dias de descanso, eu e minha esposa retornamos. E ontem eu fui passar o dia na igreja, na casa de reuniões, no escritório.
E no início da tarde ali, abri o computador, primeiro montei o meu set ali e tal, peguei o violãozinho, fui ter o meu tempo com o Senhor e tal. E o Senhor, pum, gritou o nome de um casal em meu coração. E eu, não, mas eu tenho que terminar isso daqui, eu tenho que pregar lá na Atos amanhã. E daqui a pouco, pum, umas 2 horas depois, de novo. Falei, ai meu Deus. Terceira vez, gritou no meu coração de novo, eu passei a mão no telefone, liguei. Eu falei, macho, me fala uma coisa, o que você está fazendo agora? Não, pastor, estou aqui, estou tranquilo e tal. Eu falei, cara, estou em meu coração, acho que a gente precisa bater um papo, trocar uma ideia, você e a esposa e tal. Estou aqui no salão agora, quer vir aqui? Ele falou, pastor, eu chego em 10 minutos. Gastamos 2 horas juntos ali, um tempo de trabalho pastoral. E o pior, irmão, o meu argumento para não ligar era legítimo ou ilegítimo? Completamente legítimo. E sabe o que o Senhor falou no meu coração quando eu saí de lá ontem? Que eu poderia hoje pregar até uma mensagem melhor. Mas simplesmente, irmãos, os quais eu sou responsável perante o Senhor para apacentar, não teriam ouvido uma palavra pastoral. Porque a gente às vezes é tão ocupado com o pragmatismo das coisas, que a gente não põe gente na nossa agenda. A gente põe tarefas. E não dá para a gente viver em unidade se a gente não puser gente na vida da gente. E não é aquele encontro que às vezes a gente fala, né, pastor Pedro, Nicole, de tipo, não é um encontro de discipulado, eu vou falar e o outro vai ouvir. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre sentar. E aí, como é que estão as coisas? E, rapaz, você não imagina, meu filho essa semana bateu num colega na escola. E aí um abre o coração, é voluntário, é espontâneo, porque a comunhão está surgindo. Está suscitando a koinonia, a comunhão. Está suscitando a transparência. E muitas vezes a gente quer forçar algo que não foi viabilizado por meio de encontros despretensiosos, contudo intencionais. Quantos estão comigo até o momento? Deixa eu me dizer uma coisa para vocês. Algumas igrejas estão, entre aspas, vou usar bem aspas mesmo, fadadas ao fracasso, entre aspas. Porque a nossa definição de sucesso está equivocada. Você ouviu o que eu disse? Pastor, o que você está querendo dizer? Preste atenção. Os jovens estão inquietos procurando uma igreja inovadora. Os idosos procuram um culto tradicional. Os pais estão à procura de um bom lugar para os seus filhos. Os jovens estão à procura de atividades legais. Os adultos solteiros estão à procura do amor da sua vida. Ver a igreja através das lentes do eu leva as pessoas a julgarem a igreja com base em quão bem a igreja satisfaz as suas expectativas pessoais. Muitas igrejas têm agravado o problema atendendo a esse tipo de individualismo. Para satisfazer o espírito livre do homem, o individualismo tem sido exaltado acima da comunidade corporativa. E criar uma atmosfera na qual as pessoas possam desfrutar de sua própria experiência individual se tornou mais importante para a igreja do que sustentar e promover os padrões doutrinários e confissões históricas. Sabe o que o Dr. Jeffrey Johnson está trazendo nessa reflexão, irmãos? Que algumas igrejas estão fadadas ao fracasso, sabe por quê? Porque não vai ter um culto de jovens power, mega plus, assim, sabe? Algumas igrejas não terão uma programação para a juventude, com luzinha, com fumacinha, com pisca-pisca. Quem dera que lá na família Betânia a gente tivesse um pastor guitarrista assim, entendeu?
O pastor lá da família Betânia, o cara já tem cabelo branco, chamado de tiozão pelos membros. Mas sabe onde eu quero chegar, irmãos? É que muitas vezes nós colocamos, não, a igreja de jovens tem que ter um baita culto de jovens. A igreja para criança tem que ter toda a estrutura, senão eu não vou congregar. A igreja aqui tem que ter o culto mais tradicional, por quê? Porque afinal de contas, eu já estou na casa dos 60, 70, eu preciso de um culto mais tradicional. E nós estamos colocando o eu no centro, isso é o espírito da época. Quantos estão compreendendo isso? Sabe por quê? Quando eu nasci, irmão, 26 de junho de 1981, em Santos, São Paulo, certamente alguém me deu um tapinha e eu chorei, não dava para reclamar a família que eu tinha nascido. Eu nasci naquela família, a família Barros, e acabou. Aí sabe o que acontece? A gente quer sair escolhendo a família que o Senhor inseriu a gente para pertencer. Você está entendendo o que eu disse ou não? O Senhor te inseriu numa família, irmão, pode não ter tudo, mas é o que tu tem. Então se desdobre por essa igreja, se lance nela, se doe por ela, sirva. O apóstolo Paulo aqui, nessa carta, ele no meio do texto está falando sobre servir. Quem profetiza, que o faça com precisão. Se é mestre, faça o quê? Ensine bem. Se é alguém que tem o dom de encorajamento, que o faça. Se você tem o dom de misericórdia, aí tem inclusive uma recomendação. Faça com alegria. Não fica fazendo porque está com peninha do irmão. Simplesmente exerça o dom. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de se submeter ao espírito da época, que é reter, e passe a servir a comunidade a qual você pertence, a família de fé que você foi inserido. Você sabe qual seria um excelente sintoma de que essa mensagem está encontrando lugar no coração de vocês? O telefone de Pedro e Nicole não pararem amanhã com uma pergunta: pastor, o que a gente tem para fazer essa semana? Me passa uma demanda que eu estou aqui para servir. Porque de fato, irmãos, vocês têm espaço na agenda assim folgado para fazer o que vocês quiserem? Dá para dar um passeio de 3 dias assim e tal? Dá ou não? Porque a palavra, irmão, a palavra é verdadeira. A palavra nos ensina que a seara é o que, irmãos? É grande. E os ceifeiros? Então bora ajudar a gente, irmão. Como vocês têm estudado em Efésios. Que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que é desenvolvimento da maturidade, para que os santos desempenhem cada um o seu serviço. Não é o pastor fazer o serviço, é o pastor equipar você, para você fazer o serviço. Pastor, tem que entregar uma cesta básica lá. Beleza, irmão, vou ligar para o tesoureiro aqui, vou liberar a grana, compra a cesta lá e leva lá então, irmão. O Senhor te abençoe. Vai. Não me arruma demanda não, irmão. Não me arruma demanda não. Vem com um problema e já vem com a disponibilidade para solucionar. Você está ouvindo o que eu falei ou não, irmão? Me traga o problema. Sim, irmão, óbvio, a gente precisa saber. Mas enquanto você me traz o problema, você já se põe disponível para me ajudar a solucionar. Porque isso é igreja. Igreja, você quer ver uma outra coisa que a gente foi ensinado, irmão? Levanta a sua mão e fala: eu sou igreja. Não, irmão, você não é igreja. Você é habitação do Espírito Santo. Igreja é o ajuntamento dos santos. Isso acaba com o egocentrismo e põe Cristo no meio. E se Ele deu a sua vida por nós, nós devemos aprender a dar a vida pelos nossos irmãos. E aí tem igrejas fadadas ao fracasso. Nós somos essas, mano. Você vai botar a luzinha aqui? Você está entendendo, irmão? Que aí tem igreja que a gente não vai querer nem concorrer, irmão. Pastor, eu estou indo para tal lugar. Irmão, Deus te abençoe, irmão.
Eu não posso fazer nada que você não compreendeu que você pertence a uma família. Eu não posso fazer nada. Efésios 1:17 nos fala sobre espírito de sabedoria e revelação. Tem coisas que é só por iluminação divina você compreender que você tem uma família. Você não está inscrito num CNPJ. Como você tem uma família, eu quero muito que você compreenda a quem você pertence. Porque se você compreende a quem você pertence, ao passo que você não está suportando algumas dificuldades dos irmãos, que são chatos, tem gente que está suportando você, que é mais chato e você nem sabe. Porque pertencer é isso, irmão. Sabe uma das coisas que essa mensagem sobre a quem pertencer, isso tem gerado assim no meu coração? A igreja, e a gente tem a rotina do culto público aos domingos pela manhã também. Nosso culto lá também é domingo pela manhã. A igreja, ela muitas vezes se tornou um ambiente, um lugar para as pessoas terem uma experiência espiritual. A gente se ajunta porque a gente quer sentir a presença de Deus. Tudo bem? Você ouviu o que eu falei ou não? Muitas pessoas, muitas vezes, se ajuntam porque querem sentir a presença de Deus. De fato, irmãos, a presença do Senhor no ajuntamento solene vai produzir reações no nosso emocional. É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ato de cultuar, o ato de servir uns aos outros, nem sempre nos deixará emotivos. Você está agora sentado aqui, começou a olhar no relógio que bateu a marca das 11h30, começou a brotar uma fomezinha, e você já está preocupado que vai ter que chegar e fazer o almoço. Você está empolgado para fazer o almoço ou não? Isso foi uma pergunta, tá, irmãos? Você está empolgado para fazer o almoço? Não, eu vou fazer assim, aquele arroz, né? Na verdade, o que a gente quer? A refeição. E muitas vezes o servir, se não é uma celebração, é um dia comum e cotidiano. O servir, irmão, ele não vai te trazer nenhuma sensação, mas ele te traz o sustento diário para você seguir alimentado e suprido todos os dias. E a gente quer se reunir e se ajuntar para sentir, quando na verdade eu preciso me reunir e me ajuntar para servir. Esse é o aspecto do ajuntamento dos santos. Você não veio aqui para ouvir o Senhor e receber uma mensagem para conseguir te dar nutrição para suportar a semana de trabalho. Não, meu irmão. Você entrou por essas portas aqui para dizer assim, quanto que eu posso repartir de mim aí? O que vocês estão precisando? E isso fala sobre pertencimento à igreja. Pastor, mas está dando um nó na minha cabeça. Tudo bem, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque entre nós existem irmãos que nasceram de novo há menos tempo. São irmãos mais novos na fé. São irmãos recém-convertidos. Ou que têm muito tempo de ajuntamento de igreja, mas a formação com embasamento cristão está sendo acelerado nesse momento, nessa estação de suas vidas. Assim como numa família, e eu gosto muito quando o pastor Paulo Borges Júnior cita esse exemplo, numa família, num fim de ano, num Natal, qual o tipo de cenário que você tem na sua casa para comer? Você vai ter a criança que está gritando, se esperneando, se jogando no chão, dizendo que está com fome. E aí logo alguém sai correndo para dar alguma coisa para essa criança. Aí você tem a gurizada dos 8, 10, que estão com fome, você consegue bater o olho e falar assim, segura a onda, mais meia hora e já vai sair. Aí você tem os outros, dos
15 aos 17, que quando o jantar fica pronto, eles pegam um prato e vão para frente. Aí aparece uma voz mais experiente, puxa eles e fala assim: espera os mais velhos. Pá! Porque ele já tem estrutura física para suportar a espera, só não tem ainda maturidade nas emoções e na mente. Faz sentido o que eu estou falando ou não, gente? Aí você tem aquela pessoa que vai chegar e vai à frente, por quê? Porque tem que tirar das crianças e são os mais velhos, a gente vai respeitar esse momento na vida deles. E você tem aquela pessoa que estava na cozinha preparando tudo para que todo mundo pudesse comer, e vai ser aquela pessoa que vai comer por último, o que sobrar. E o nosso Senhor, o próprio Cristo, não foi nem o que preparou a comida para comer por último, mas foi aquele que, sendo ele o Cordeiro Imaculado do Pai, se pôs na mesa para ser partido em favor de todos. E a gente está lutando para comer primeiro e comer melhor. Mas a unidade será vivida e desfrutada quando a gente parar e conseguir olhar toda essa diversidade. Então tudo bem, tem alguém esperneando? Dá logo comida para esse daqui primeiro, que ele não está aguentando de fome. Mas tem os outros que são mais apressadinhos, vem uma voz mais velha. Isso é família, gente. Isso é família, você está entendendo? É gente que sabe ouvir correção, ouvir instrução, sem ficar de bico, sem ficar de cara fechada. E vai ouvir dizer: ei, você está muito apressado, segura um pouquinho aí. Vai os mais velhos primeiro, senta aí, espera. Agora acabou, agora é o seguinte, acabou, foi bom, não foi? Olha para a pia, vai lá, bora lavar uma louça, vamos servir uns aos outros. Porque quem estava na cozinha agora a gente quer que descanse. E vocês que ficaram jogando aqui videogame a tarde inteira, vocês agora vão lavar louça. Isso faz parte de cuidar de uma família biológica e também, da mesma forma, cuidar de uma família de fé. E às vezes o irmão: mas o pastor não me tratou do mesmo jeito que o outro. Claro, irmão, que não vai tratar você do mesmo jeito, porque você é outro. Suas necessidades são outras, sua realidade é outra. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? E aí tem gente que faz bico assim e diz: então eu vou sair fora desse lugar aqui. Aí John Stott costuma dizer assim: separar-se da igreja é separar-se de Cristo, pois Ele é a cabeça do corpo. Quantos ouviram isso aqui? Irmão, presta atenção. Vocês estão aqui com 3 anos e meio, vivendo coisas incríveis juntos aqui, e algumas tensões que vão surgindo, isso é normal. Mas virão tensões mais acentuadas e severas. E às vezes a gente, opa. Claro que a igreja local, ela não reflete a plenitude da igreja invisível. Mas nós estamos falando de gente que, por ter dificuldade com uma localidade, rompe com a igreja do Cristo. E John Stott está dizendo que muitas vezes nós estamos nos separando da igreja, achando que vamos viver a nossa fé em casa. Não, eu vou viver a minha fé em casa, irmãos. Como John Stott disse, separar-se da igreja é separar-se de Cristo. Porque Ele é o cabeça do corpo, a saber, a igreja. Quantos estão compreendendo até o presente momento? Sabe, irmãos, nesse cenário, eu quero trazer então um encorajamento sobre isso, sobre esse compartilhar dessa manhã. Como nós podemos combater o espírito da época? Porque se estamos falando só existem 2 formas de viver, de existir, ou é por meio de Cristo ou por meio de Adão. Por meio de Adão, nós nos tornamos aqueles obstinados, indomáveis, que não ouvem ninguém. Mas por meio de Cristo, nós aprendemos a sujeição, irmãos. Você ouviu isso? Filipenses capítulo 2 nos ensina que Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sobre o pertencimento, é impossível pertencer sem sujeição mútua.
Você não consegue pertencer a irmãos se você não os ouve. Se a voz deles não tem, você não tem estima em seu coração pela voz dos seus irmãos. Precisamos aprender a ouvir. À medida que você ouve, você reconhecendo que tem Cristo ali naquilo que está sendo falado, você consegue se sujeitar. Jonathan Edwards, um dos puritanos, ele diz que a comunhão dos santos é o céu começando na terra. Você ouviu isso? A comunhão dos santos é o céu começando na terra. O Wayne Grudem nos adverte algo dizendo que a membresia formal é a maneira prática de cumprir as ordenanças bíblicas de submissão mútua, disciplina e serviço. Sabe, existe uma tendência do espírito dessa época de tratarmos membros e congregados da mesma forma. Mas a verdade é que quando olhamos o prisma da história da igreja e da tradição cristã, nós percebemos a importância do alinhamento da história da igreja com o ensinamento de Jesus, de que quando pegamos ali em Atos 2, 41 e 42, todos aqueles que receberam a palavra eram batizados e agregavam-se ali à igreja. E isso traz para nós que o primeiro passo é crer de todo o coração. O segundo passo é assumir uma confissão pública de pertencimento à fé cristã, revelado por meio das águas do batismo. E sendo esse o rito público, compreendemos que estamos sendo agora recebidos na membresia da igreja local. E ao fazermos isso, estamos exercitando escutar os irmãos e sujeitar mutuamente uns aos outros, a fim de que possamos naquele dia, ouvindo a voz daquele que tem toda a autoridade, possamos já ter encontrado em parte submissão em nosso coração, reconhecendo a autoridade daquele que era, que é e que há de vir. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe, para que possamos então orar e finalizar esse compartilhar, quero refletir sobre um texto que tem sido talvez um dos textos que a gente mais ouve e menos reflete, que é o texto de 1 Coríntios 11, 23. Todo mundo sabe o que está escrito nesse texto? Esse texto a gente costuma ler quando? A gente costuma ler esse texto quando vai cear, é ou não é verdade? E aí Paulo está dizendo, aquilo que recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido em favor de nós, fazer isso em memória de mim. E Paulo está na verdade citando o que o próprio Jesus tinha dito na última ceia. Os irmãos ouviram isso, amém? Só que me permita trazer uma reflexão para te encorajar. Quando Jesus pega o pão, e ele disse, isso é o meu corpo, que é partido em favor de vós, fazer isso em memória de mim. E ele parte o pão e entrega aos discípulos. Jesus está ensinando sobre o quê? Isso foi uma pergunta, tá? Estou me sentindo dando uma aula aqui de cálculo estequiométrico, de eletroquímica. Para os irmãos que não sabem, eu sou professor de química também. Sabe o que Jesus está fazendo, irmão? Jesus não está falando sobre repartir o pão. Não, calma aí, pastor. Calma, irmão. Calma que eu vou explicar. Não é sobre repartir o pão. Porque tem muita gente que reparte o pão e não é por meio de Cristo. É ou não é verdade? Tem muita gente fazendo boas ações, mas em seus próprios nomes e não em nome de Cristo. O que Jesus está dizendo, quando ele toma o pão, ele disse, este é o meu corpo que é dado
por vós. É como se Jesus estivesse fazendo isso daqui, irmãos. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todos os dias, até que Ele venha, até que eu venha. Sabe o que Jesus estava ensinando? Não era sobre repartir o pedaço de pão, era sobre repartir da sua própria carne, como Ele foi partido em favor de nós. Isso quer dizer que quando nos sentamos juntos à mesa para cear, não é para partir pão apenas, é para repartir da própria vida. Você ouviu isso, irmão? Não está falando sobre pegar um toquinho de pão e entregar para o irmão apenas, mas a minha vida está sendo repartida em favor da minha família da fé. E ao repartirmos a nossa vida, incluirá o partir do pão, incluirá o partir o tomar do mesmo cálice, o cálice da nova aliança. Incluirá eu ofertar o meu tempo, sabe por quê? Porque assim como Ele deu a sua vida por nós, como 1 João 3,16 nos ensina, nisso consiste o amor, que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Por isso nós entendemos porque os discípulos aceitaram morrer crucificados, decapitados, queimados, porque na mente deles, eles não estavam na terra para repartir um pedaço de pão, eles estavam na terra para repartir da sua própria vida. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? A verdadeira unidade, irmãos, precisa alcançar o nosso coração em um nível que quando eu pego um pedaço de pão no dia da ceia, e 1 Coríntios nos ensina que nós não devemos comer do pão ou beber do cálice o quê? Indignamente. E a gente acha que o indigno é aquele que cometeu algum pecado na semana. Irmão, você cometeu pecados essa semana e vai cometer ainda hoje, daqui a pouco, talvez esteja cometendo agora, reclamando do horário que o pastor não para de pregar. Mas sabe o que acontece? Tem irmão que concordou, né? Deus. Sabe o que acontece, irmão? Sabe sobre o que é comer e beber indignamente? É sem discernir o corpo. Sabe quem não está discernindo o corpo? É quem está olhando para o CNPJ e não para a família da fé. Quem não está discernindo o corpo é quem está retendo as mãos para o serviço. Sabe quem não está discernindo o corpo? É quem olha para o irmão como um colega de clube, do Rotary Club, mas não olha o irmão como um irmão por meio de Cristo Jesus. O discernir o corpo fala sobre olharmos em volta, pegar o pão, pegar o suco de uva, respirar fundo e dizer assim: Senhor, muito obrigado porque eu te pertenço. E porque o Senhor me colocou plantado nesse lugar e eu pertenço a esses irmãos aqui. Essa é a família que o Senhor me colocou. Por isso eu quero gastar a minha vida servindo aos meus irmãos aqui dentro. Eu quero ocupar a minha agenda com gente. Eu quero ocupar a minha mente interessado pelas necessidades e desafios dos irmãos. E dessa forma, o mundo reconhecerá que aqui há uma comunidade de discípulos de Jesus. Vamos estar em pé e vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Paizinho, muito obrigado por estarmos aqui, ajuntados e reunidos naquele que é o nome
sobre todo nome, o nome de Jesus, o primogênito dentre os mortos, aquele que por meio da obra da ressurreição inaugurou uma nova humanidade, um novo tipo de gente, uma nova forma de viver, a qual nós queremos revelar por meio da obra que o Cristo realiza em nós por meio de sua graça. Senhor, nós somos débeis e limitados em viver dessa forma. Por isso, Senhor, somente por meio da obra da redenção e da tua graça, podemos revelar essa nova forma de viver que contraria o espírito da época e anuncia e antecipa o como será na eternidade. Porque a comunhão aqui na terra é uma premissa daquilo que veremos e viveremos eternamente contigo e uns com os outros, em novos céus e nova terra. Senhor, conduz esse lindo rebanho a uma compreensão cada vez mais ampla das verdades do Evangelho, da mensagem do Evangelho. E que possamos encontrar um lugar, Pai, de esperança, de que naquele dia, a saber, o dia de Cristo, o grande e terrível dia do Senhor, a obra será completa, Senhor, e nos alegraremos por poder olhar em volta e continuar ceando uns com os outros, mas agora, Pai, em um lugar perfeito, em um lugar pleno, cheio de alegria e esperança, porque teremos o Senhor e uma eternidade para te conhecer. E assim, Pai, queremos te honrar por meio das nossas palmas, Senhor, te glorificando por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Glorifique ao Senhor aí em seu lugar, meu irmão. Glórias ao Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que era, que é, que há de vir.